Leremos a partir do verso 1 até o verso 11. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Também verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. E o versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Guarde isso na sua mente. Permanecer firme no Senhor e não no seu próprio entendimento. Tá bom? Ainda convido a amada congregação para a leitura de Eclesiastes, capítulo 7. Leremos o verso 16 e o verso 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo? Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Eterno, nós continuamos, Deus, neste momento em santa comunhão, prestando um culto a Ti. E neste momento, Deus, nós rogamos a Ti, clamamos a Ti, pelo Teu auxílio, Deus. Que Teu Santo Espírito venha abrir nossos olhos espirituais, nos iluminar, para entendermos, Deus, somente a Tua revelação, somente aquilo que o Senhor revelou nas Tuas santas Escrituras. Eu peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados e lhe peço, Deus, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Conduza-nos, Deus, para a verdade através da Tua santa palavra. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, algumas partes das Escrituras podem surpreender um coração mergulhado em tradições.
No livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 16, temos um versículo que pode ser um texto que nos choca contra algum tipo de legalismo. Vamos a ele. O versículo diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. O texto segue: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Essas passagens, irmãos, esses dois versículos, eles falam sobre extremos. O texto é rico e lindo, principalmente entre os versos 15 e 22. Mas eu vou me deter somente no verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Justiça e sabedoria também devem ter equilíbrio e bom senso. Agora, por favor, eu chamo a atenção da igreja. Se conecte aqui com o que eu vou falar. Não se trata, como muitos pensam, de uma licença para em algum momento não fazermos justiça. Ao contrário, é exatamente o contrário disso. Nós devemos ser justos o tempo todo. Não há aqui uma passagem, uma licença para nós deixarmos de fazer justiça. Não isso, tá? Ao contrário, nós devemos ser justos o tempo todo. Deus ama os justos. Nós cantamos agora aqui o Salmo 11. Aos injustos, Deus fará chover fogo e enxofre. Mas aos justos, os justos verão a face de Deus. Esses serão guardados por Deus, tá? No entanto, nós temos esse versículo e vamos procurar então entender. Não se trata de fazer uma licença para deixarmos de ser justos. Ao contrário, devemos ser justos o tempo todo. Mas trata-se de entender a nossa condição diante do que exige a justiça da lei. Nós vimos aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fazendo uma descrição de quando ele era fariseu e zeloso da lei, que ele abriu a mão de todas aquelas coisas, certo? E ele fala da severidade com que ele tratava a questão da lei. E nós devemos entender que Salomão, quando ele escreve o livro do Eclesiastes, que quer dizer pregador, tá? Isso aqui é uma pregação, é um discurso que ele vivia sob esse tempo. Então nós devemos entender essas duas épocas. Então justiça e sabedoria devem ter equilíbrio e bom senso. Bom senso porque não somos o que nós pensamos ser. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então a nossa visão de justiça, em que muitas vezes nós nos apegamos a essa visão de justiça e nós queremos ser ou achamos que somos demasiadamente justos, nós vamos procurar entender como isso será possível, porque nós não somos o que nós achamos que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia é a nossa revelação, a Bíblia é a nossa regra de fé. É a Bíblia, não o nosso raciocínio. Assim como os teólogos não são regras de fé, assim como os pastores não são regras de fé, assim como os pensamentos filosóficos ou teológicos não são regras de fé, eu não sou a minha regra de fé. O código que está na minha mente, que foi formado pela minha vivência ao longo dos anos, pela experiência que eu adquiri ao longo dos anos, eles me ajudam, mas eles não são a minha regra de fé. E mesmo que eu fosse o homem com uma sabedoria maior que existe, como era Salomão, ainda assim, essa sabedoria dele não era a regra de fé dele. Está dando para entender, irmãos? Somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Então eu não sou o homem justo que eu penso que eu sou. Eu não sou o homem demasiadamente justo que eu possa vir a imaginar que eu sou. Mas então o que eu sou? Eu sou o que a Bíblia fala que eu sou, e não o que eu imagino que eu seja.
E o que a Bíblia fala que eu sou? Convido os amados irmãos para que abram suas Bíblias no livro do Isaías, do profeta Isaías, capítulo 64. Vamos ler aqui o verso 6. Isso aqui pode chocar, como eu disse no início, um coração mergulhado em tradição. Não ser demasiadamente justo, como assim? Não ser demasiadamente sábio? Mas eu sou um homem extremamente justo, eu sou um homem extremamente sábio. E quando eu vou ler Isaías, então eu vou ver o que a Bíblia fala sobre mim mesmo. É tão conflitante com aquilo que eu tenho de conceito sobre mim mesmo. Mas a regra de fé não sou eu, a regra de fé é a Bíblia. E no Isaías 64, verso 6 diz, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O que Deus está falando aqui através do Isaías? Desce daí, menos, abaixa um pouquinho, vem mais para a realidade. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que eu digo que você é. Porque eu sou o Deus de toda a carne. Então a palavra de Deus está dizendo que o homem é como a imundícia, e a sua justiça como trapos de imundícia. Então por que eu vou querer ter o pensamento de ser demasiadamente justo, se nem justo eu sou? Nem justo eu posso ser. Então como que eu aspiro ser demasiadamente justo? Então a primeira coisa que eu devo entender aqui, irmãos, é a minha condição real diante de um Deus santo. Não sou eu o justo, mas Ele é o justo. Veja aqui, uma continuidade. Nós devemos clamar a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós não somos justos, muito menos podemos ser demasiadamente justos. O mesmo texto diz aqui, Isaías 66, verso 4 e 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então espera um pouquinho, minha esperança não pode estar na minha justiça pessoal. Eu querer ser demasiadamente justo para conduzir todas as coisas. Mas nele, nunca se viu, desde a antiguidade, nem se ouviu, nem se percebeu, que um Deus além de ti, que trabalha para quem? Para aquele demasiadamente justo? Não, para aquele que nele espera, para aquele que se humilha. Você lembra quando o Senhor Jesus, ele fez aquela parábola do publicano e do fariseu? O fariseu era o demasiadamente justo, e o publicano era aquele que esperava alcançar misericórdia em Deus, sabendo que não merecia aquilo. E ambos foram orar, e o publicano em pé erguia as mãos para o céu e falava em alta voz: graças te dou porque não... o fariseu, graças te dou porque não sou como este publicano. Antes dou oferta de tudo que eu ganho, oro não sei quantas vezes por dia, faço o bem para as pessoas. O que ele está falando para Deus? Eu sou demasiadamente justo. Enquanto o publicano, ele não ousava nem olhar para cima. Ele simplesmente batia no peito. Esse ato de bater no peito é uma tradição judaica, quando é um ato de contrição e confissão. Quando ele está arrependido por algo, é muito comum. Se você vê o judeu ortodoxo até hoje, lá no Muro das Lamentações, ele coloca a testa no muro e fica batendo no peito. E você passa por lá e você vê que ele está batendo, ele está confessando a Deus alguma coisa. Ele está num ato de contrição. E o publicano, então, diz o Senhor Jesus, que ele não ousava ao menos olhar para cima. Ele simplesmente batia no peito e falava: "Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador." E Jesus fala: qual dos dois saiu de lá justificado? O que reconhece a sua própria condição, não é um incentivo para pecar também, irmãos,
Nós estamos falando aqui de consciência sobre quem nós somos. Não é uma licença para não ser justo, não é uma licença para pecar, ao contrário. A nossa vida cristã, nós devemos ser justos o tempo todo. Nós devemos lutar constantemente para não pecarmos. O que nós estamos falando aqui é de uma consciência, é de um raio-x, né? Tem aquele, como é que chama aquela máquina aqui? Tem um exame, né, que olha as pessoas por dentro. Do nosso próprio espírito, do nosso próprio interior. É isso que nós devemos fazer. E Jesus então diz que quem saiu justificado dali foi o publicano, e não o homem que se achava demasiadamente justo. Está dando para compreender, irmãos? É isso que se refere a essa passagem. Verso 5 de Isaías 66. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Está vendo aqui? Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Está vendo? Diz que não existe Deus. Ele está falando aqui, nós somos como um trapo de imundícia. Todos nós. Nós somos como a imundícia, nossa justiça como trapo de imundícia. No entanto, no mesmo texto aqui de Isaías, ele está falando que Deus sai com alegria naquele que pratica a justiça. Ou seja, mesmo eu tendo uma inclinação para a injustiça, mesmo eu tendo uma inclinação para o mal, que eu herdei dos meus pais em Adão, nele, por ele, com ele, eu posso ter justiça. E eu espero nele. Eu tento renunciar a tudo aquilo que envolve o meu universo e que me leva para o pó, para o abismo do pecado. Eu vou tentando renunciar a tudo isto, segurando nele. Isso porque, irmãos, nós não temos justiça própria. A nossa justiça vem dele. Porque a justiça com alegria, essa justiça é lembrar de Deus em seu caminho e observar a sua vontade. Essa é a nossa justiça. Nós não devemos ser nós extremamente justos, mas nós devemos viver na justiça dele, procurando andar nos padrões que ele nos ensinou, caminhando por aquilo que ele faz, ou seja, com alegria, lembrando de Deus em nosso caminho e observando a sua vontade. Aquele que não negar a sua própria vida e tomar a sua cruz, não poderá ser meu discípulo. Então, em algum momento, dentro do meu universo, dentro do mistério que é cada ser humano, porque por mais que você olhe as pessoas, tem algo lá dentro íntimo que só ele conhece. Ele e Deus. Mas as outras pessoas não conhecem. E por mais que esse universo do ser humano seja único e misterioso, e que nós temos ao menos uma inclinação para o mal, que é a constante luta que se trava. E a queda é fechar os olhos para essa realidade. Essa é a queda. Então nós não devemos ser demasiadamente justos, confiando na nossa justiça pessoal. Nossa, eu sou muito consagrado, eu sou muito justo, eu dou ofertas, eu auxilio os pobres, eu sou muito bom, eu tenho bons pensamentos. Nós não somos o que nós achamos que nós somos. Nós somos o que a Bíblia fala que nós somos. A não ser que nós não queremos mais a nossa regra de fé. A não ser que nós não possamos mais professar o credo apostólico. A não ser que nós queiramos outro caminho para a nossa vida. Mas, se nós olharmos para aquele que nos criou, essa aí é a nossa ficha. Somos assim. Esse é o resultado lá do exame lá. Mas, então, nós devemos praticar a justiça com alegria, fazer a justiça, lembrar de Deus em nosso caminho, isso é justiça, e observar, claro, a vontade de Deus, isso é justiça. Observar o código moral de Deus, isso é justiça. Mas não pratique a justiça pensando ser sua justiça, porque nenhum de nós tem justiça própria. Se você quiser abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, você vai encontrar esse versículo aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Você está entendendo? Então o sacrifício de Cristo na cruz não é apenas para uma salvação lá no futuro, depois que eu morrer, ir para o céu. Aquele sacrifício lá na cruz, Ele se fez justiça nossa, para que nós possamos seguir as suas pisaduras, como diz Isaías 53, caminhar no seu caminho. Ele é o nosso modelo. A justiça não é nossa, a justiça é dele. Na cruz, Ele nos fez justiça, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça não é nossa. Não se sinta justo. Aplique-se com sua conduta a ser grato pelo que Ele fez por você. E por que eu estou falando isso? E por que Salomão falou, não seja demasiadamente justo? Porque se você basear sua justiça no seu esforço pessoal, o monstro que está lá no fundo do lago, lá do seu universo, ele vai querer sair. Mas se você entender a sua miséria espiritual que você herdou dos nossos pais lá no Éden, e você perceber a dependência total que você tem de Deus, e que o grande inimigo é você mesmo, você vai agradecer porque Cristo fez aquilo. Porque o Senhor me fez, eu, que sou da imundícia, essa minha justiça que é como trapos de imundícia, o Senhor na cruz, com todo aquele sofrimento, com o derramar daquele sangue precioso, o Senhor transformou isso em justiça de Deus. Só posso responder com gratidão. Muito obrigado. Senão eu estarei exposto aos meus próprios enganos, talvez exposto ao orgulho de me achar demasiadamente justo. A ponto de olhar para os outros e falar, esse errou, aquele está errado, aquele errou, esse não devia ter falado aquilo, aquilo falou que não devia, esse fez isso, esse fez aquilo. Porque eu sou demasiadamente justo, eu me tornei a minha regra de fé, eu sou o padrão de justiça. E tudo à minha volta que não se enquadra nesse padrão de justiça que está criado aqui, está errado. Não seja demasiadamente justo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Entenda a dependência que você tem de Deus. Nós somos todos iguais. Acertamos e erramos. Talvez em medidas diferentes, mas todos. E nenhum de nós, irmãos amados, temos justiça própria. E ser achado nele, vamos voltar lá para Filipenses, para a gente caminhar para o término. Veja o versículo 9 aqui, do capítulo 3 de Filipenses. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É essa justiça, nessa justiça aqui que a gente vive, não na minha justiça pessoal, onde eu tenho que ser demasiadamente justo, onde eu estou cada dia, todos os dias, criando regras e padrões. E todos aqueles que se aproximam de mim, se não estiverem dentro das minhas regras ou dos meus padrões, eles não estão no nível de justiça aceitável. Não, é na justiça de Cristo. Porque eu não quero ser aquele fariseu, eu quero ser aquele publicano. Não viver como o publicano viveu, mas ter o reconhecimento do erro que ele cometeu. E buscar a Deus com aquela sinceridade, de não ousar nem olhar para cima, mas reconhecer que precisa de um Deus que seja propício a ele. A propiciação, Cristo na cruz, Ele conquistou por nós. Propiciação. Ou seja, Ele apaziguou a ira de Deus contra nós. Imagina um Deus santo e justo, olhando um homem que é a imundícia, se considerando demasiadamente justo. E aqui no verso de Filipenses, aqui no verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo buscava ser, quando ele era fariseu, demasiadamente justo.
E essa demasiada justiça que ele buscou e que ele de coração sincero achava certa, o padrão certo, o levou a ser perseguidor da igreja. Levou a ser perseguidor da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, aqueles cristãos, aquelas pessoas que professavam fé em Cristo, não estavam no padrão de justiça que ele cria ferrenhamente. Que era o exemplo, que era o modelo. O padrão de justiça daqueles cristãos não atingia um nível top. Então Paulo, para cumprir a sua demasiada justiça, que ele aprendeu da seita dos fariseus, ele era perseguidor da igreja. Essa justiça que muitos têm, que muitos criam em si mesmos até hoje. Então a palavra vem dizer: não seja demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. A parábola do fariseu e do publicano, o fariseu, ele criou essas regras de ser demasiadamente justo e destruiu-se a si mesmo. Porque Jesus fala, quem saiu de lá justificado foi o publicano. E Paulo, ele vem falar aqui então, que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. No mesmo versículo ele fala, então ele era perseguidor da igreja. Vamos ler aqui do verso 4 ao verso 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Crucificado ao 8º dia da linhagem de Benjamim, e tudo isso que ele falou. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, ou seja, confiando na carne. Ele chegou nesse padrão de justiça, confiando na carne. Carne aqui se refere a qualquer valor humano que o homem receba por herança ou por esforço pessoal e que nele põe a sua confiança. E lá em Jeremias capítulo 17, todo mundo conhece, mas eu vou pedir àqueles que puderem abrir lá. Jeremias capítulo 17, vou ler de 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então o homem do verso 5 é o homem. Aqui muitas pessoas falam que você não pode confiar em outra pessoa, né? Não se trata disso. Você não pode confiar no seu próprio braço mortal, na sua carne, no seu senso de justiça. É isso que está falando. E no verso 7, está falando que é bendito o homem que confia no Senhor. E o verso 6 vai dar uma descrição de consequência que acontece ao homem do verso 5, que confia na carne. E o verso 8 vai dar uma descrição de consequência que acontece ao verso 7, do homem que confia em Deus. Então, esse sermão propõe trocar o verso 5 pelo verso 7. Ou seja, deixar de ser o homem do verso 5 para se transformar no homem do verso 7. E quando eu falo homem, eu falo genericamente, né? Homem e mulher. A nossa espécie humana. Deixar de ser o do verso 5, que confia no seu senso de justiça, que está mergulhado nele, criando regras e regras e regras e regras. Isso vai trazer dor, vai trazer consequência, e não vai salvar ninguém. Vai se transformar no homem do verso 8, que confia em Deus, que sabe que Cristo é que nos fez justiça, porque nós não temos justiça própria. Cultive os bons valores. Troque o homem do verso 5 pelo homem do verso 7. Uma clareza de consciência do presente. Então, é necessário que a gente entenda aqui 3 prioridades. A primeira, do verso 4 ao verso 7, o apóstolo Paulo, ele está falando do passado dele. Então, tem coisas no nosso passado que nós devemos abrir mão e sair dela, mesmo que aquilo representasse para nós
uma sensação de sermos altamente justos. Nós já vimos, estudamos sobre seitas aqui recentemente, e como as pessoas se pegam a pontos isolados e defendem aquilo como um cavalo de batalha. A justiça está ali, tem que ser assim, e aquilo lá e tal, e fica fechado naquilo. E se defende contra tudo que entra ali. Nós vimos que o apóstolo Paulo fala que nós não ignoramos a astúcia de Satanás, que atua na mente humana com sofismas e fortalezas. Sofisma é o ato de crer que o errado está certo, e fortaleza é se fechar nisso. Não deixar que nada venha proteger esse erro que ele acha que é certo e proteger na sua mente a ponto que nada penetre ali, para combatê-lo. É mais ou menos como um homem viciado em crack. A mente dele blindou e defendeu ali. Se você der R$5 para ele, pode estar morrendo de fome. Se você der R$5 para ele não vai gastar aquilo na comida, porque ele vai defender e não vai querer ficar sem o problema lá que ele tem. É um inferno isso. E ser demasiadamente justo é um inferno para o ser humano. Porque Cristo veio buscar os perdidos. Os sãos não precisam de médico. Então, Paulo olha para o passado. Depois nós vemos aqui uma clareza da consciência do presente, dos versos 8 ao verso 10. Sim, deveras considero tudo como perda. Tudo que ele fazia no passado, acreditava no passado, e esse senso de justiça, de ser demasiadamente justo, ele considerou tudo como perda por causa do quê? Olha só, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está trocando aqui o homem do versículo 5 de Jeremias 17, para se tornar o homem do verso 7. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Percebe? E ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Não, eu não sou demasiadamente justo, irmãos, eu não sou demasiadamente justo. Se alguém quer ter este rótulo, essa pessoa está se perdendo, essa pessoa está cega, essa pessoa não tem consciência da sua própria natureza, que a Bíblia nos revela tão claramente. Não, nós não somos demasiadamente justos. Porque nós vamos nos destruir a nós mesmos, achando que nós podemos ser demasiadamente justos, mas não somos. Nós somos dependentes de Cristo. Nós vamos viver em justiça o tempo todo? Sim, dependendo de Cristo, não das nossas forças, não da nossa carne. Como Paulo fez. E chegou a perseguir a igreja, se achando justo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na nossa fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ficar igual a ele na morte. Ali ele pagou todos os nossos pecados e nos fez justiça de Deus. E a gloriosa esperança do futuro, vamos ler aqui o verso 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gloriosa esperança do futuro, vamos ler também o verso 20 e o verso 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo demasiadamente justo. É isso que está escrito aqui? Não. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Este sim. Segundo a eficácia do poder que ele tem. Agora preste muita atenção, por favor. Até de subordinar a si todas as coisas. Então agora você imagina o homem do verso 5 de Jeremias 17 e o homem do verso 7. Imagina o homem demasiadamente justo que Salomão falou para não ser. É o homem que se baseia na sua própria justiça. Ele não vai ser justificado como o fariseu da parábola de Cristo. Ele não vai ser justificado. Tá? Agora imagine-se como o homem do verso 7, de Jeremias 17, que sabe que deve confiar em Deus
e não na sua própria justiça. Fala, Senhor, eu não tenho justiça. Eu não tenho justiça. Uma hora ou outra eu vou fazer alguma coisa errada. Eu não tenho. E eu não quero fazer algo errado. Eu não quero. Eu quero ser perfeito diante dos seus olhos. Esse é o meu desejo. Mas eu sei que isso para mim é impossível. Isso para mim é impossível. Eu não tenho justiça própria. Eu não sou o cara. Eu não sou aquele cara lá da música. Eu não sou o cara. Né? Eu dependo do Senhor. Olha aqui. Que ele fala. Eu tenho o poder de subordinar a mim todas as coisas. Porque Paulo está falando que Deus tem o poder de subordinar a Ele todas as coisas. E quando nós falamos para Deus, Senhor, eu quero ser justo, mas eu não tenho justiça própria. Eu não consigo, eu agradeço que o Senhor me fez justiça de Deus em Cristo na cruz. No caminhar da minha peregrinação aqui, eu estou exposto ao erro e eu não quero errar. Como que eu não vou errar se eu tenho uma inclinação para o mal? Eu quero confiar no Senhor como o homem do verso 7. Eu quero confiar no Senhor. Eu não quero ser o homem do verso 5 e nem ser como aquele fariseu. Já tem o exemplo de Paulo que quando foi fariseu, o se achar justo o levou a fazer coisas abomináveis contra o próprio Cristo. Então eu não tenho justiça. O que eu faço? Calma, fique em mim, porque eu tenho poder eficaz de subordinar a mim todas as coisas, até essa tua imundícia, até esses trapos de imundícia que você considera como justiça. Então confia em mim, porque a minha justiça é que vai te fazer caminhar de forma justa. Efésios 2:10, só um versículo aqui, ó. Efésios 2:10, para quem se acha muito justo, para quem se gloria nas boas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Não é nossa, não é a nossa justiça. Não é. Mas nós devemos ser justos. Não demasiadamente justos a ponto de nos enganarmos a nós mesmos, mas justos, sabendo que dependemos de Cristo para sermos justos. Se nós formos demasiadamente justos, nós não vamos perdoar aqueles que cometerem um erro. Um erro que alguém cometer, que infringir o meu senso de justiça, é imperdoável. É imperdoável, é implacável, é inflexível, é ferro e fogo. Como se eu fosse a própria lei. Sabia? O ser humano pode chegar nesse ponto? Se ele não puxar um freio, se ele não perceber conscientemente o seu próprio estado, ele vai se tornar assim. E aí, aquele que infringir um dos itens do código de justiça que ele criou na cabeça, é imperdoável isso. Não vai ser aceito de jeito nenhum. Não vai haver compreensão. Imagina se Cristo viesse com uma espécie de justiça assim, salvar o perdido. Ninguém seria salvo, irmãos. E por fim, se a gente ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, versos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele é a nossa justiça. Bom, vamos terminar essa conclusão aqui, lendo o capítulo 4, verso 1 de Filipenses. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes, não na sua própria justiça, firmes no Senhor. Permaneça firme no Senhor, em suas promessas que não poderão falhar. Eu quero encerrar este sermão lendo aqui Lucas, capítulo 1, verso 37. É aqui que a gente vai descansar. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Ele nos prometeu
que nós somos feitos justiça de Deus. Ele nos prometeu que é pela justiça dele que nós somos justificados. E ele nos prometeu que ele tem o poder eficaz de subordinar a ele todas as coisas, até a nossa debilidade e fraqueza de sermos justos. Então não sejamos justos aos nossos próprios olhos. Não criemos regras de justiça, mas tenhamos a consciência plena que nós dependemos dele para sermos justos. E caminhemos sendo justos. Nós não podemos deixar de ser justos. Não podemos. Mas nós precisamos dele